Olá, o meu nome é Ana Carolina e juntamente com as integrantes do meu grupo, Carla, Jéssica, Karen, Márcia, Tamires e Tainara, nós vamos apresentar o trabalho 1 da disciplina de Introdução à Engenharia de Alimentos do segundo período remoto emergencial. Vou falar um pouco para vocês sobre conversão de unidades. Conversão de unidades permite transformar as formas de representação de uma grandeza de acordo com a necessidade. É necessário que se conheçam as unidades estabelecidas pelo Sistema Internacional de Unidades, conhecidos pela sigla SI, para cada tipo de grandeza física. É comum que no nosso dia a dia, ao resolvermos algum exercício, seja necessário realizar algumas conversões para que as unidades informadas sejam compatíveis entre si. É fundamental conhecer essas regras de conversão entre unidades para que possamos desenvolver corretamente os exercícios. Boa tarde, eu sou a Carla e eu vou falar um pouco agora sobre a equação de Torricelli. Essa equação de cinemática, ela foi elaborada pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli e ela permite o cálculo da velocidade final de um corpo que esteja em movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, é um movimento que ocorre em linha reta e com uma aceleração constante. E esse cálculo é realizado mesmo sem saber o intervalo de tempo em que percorreu. Através dessa equação, é possível calcular grandezas físicas como a aceleração, a velocidade final, velocidade inicial e também o deslocamento. Meu nome é Jéssica e vou falar sobre a fórmula de Torricelli. Para calcular a velocidade de um corpo em função do espaço, utiliza-se desta forma a equação, onde a velocidade final ao quadrado por metros segundos igual a velocidade ao quadrado inicial por metros segundos mais 2 vezes a aceleração por metros segundos quadrado vezes o deslocamento percorrido em metros. Lembrando que a equação de Torricelli é muito útil em situações que não temos a informação do tempo nem o valor que estamos procurando. Olá, meu nome é Karen Veiga e, como vimos anteriormente, o nosso exercício é baseado na equação de Torricelli. No nosso grupo, nós ficamos com a atividade de número 7, que diz o seguinte: Evangelista Torricelli propôs a seguinte equação para calcular a velocidade final de um corpo sem se conhecer o intervalo de tempo do movimento do mesmo, como vimos na equação no slide anterior, em que v é a velocidade do corpo na posição d, v0 é a velocidade inicial do corpo quando d é igual a zero e a é a aceleração do corpo. Supondo que as unidades das dimensões da equação de Torricelli sejam no Sistema Internacional, obtenha uma equação para o cálculo de v em metros por segundo, em que v0 encontra-se em pés por minuto, a em polegadas por segundo ao quadrado e d em quilômetros. Nós vimos que neste exercício devemos fazer a conversão das unidades de medida e obtermos uma equação final de acordo com os resultados encontrados. Então vamos para a resolução da atividade. É Márcia Eduarda. Irei explicar a primeira etapa da resolução do exercício 7, que abordou a equação de Torricelli, demonstrando que nessa equação são utilizadas as unidades de medida do Sistema Internacional. No caso, a velocidade está em metro por segundo, a aceleração metro por segundo ao quadrado e a distância em metro. A partir disso, encontramos uma nova equação. Aqui utilizamos a velocidade em pés por minuto, a aceleração polegada por segundo ao quadrado e a distância em quilômetro. Realizamos a conversão dessas unidades de modo que a velocidade final seja encontrada em metros por segundo. Começando pela velocidade inicial, que está em pés por minuto, sendo que um pé é igual a 0,3048 metros, então a quantidade que estiver à frente da unidade basta multiplicar por este valor. Assim, convertemos pés para metros e abaixo da relação
pés por minuto, transformamos minutos para segundo, sabendo da relação de que 1 minuto tem 60 segundos. Bastou pegar a quantidade de minutos e multiplicar por segundos, no caso por 60 segundos. Assim, obtemos a relação 0,3048 metros por 60 segundos. Realizamos a divisão e encontramos o valor de 0,00508. Em notação científica, 5,08 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo, que é a constante do nosso exercício. Olá pessoal, meu nome é Tamires e agora irei dar continuidade à resolução do exercício. A aceleração é uma grandeza física que mede a mudança da velocidade em relação ao tempo. E sua unidade padrão no Sistema Internacional de Medidas é metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, nós iremos converter a aceleração em unidade de polegada por segundo ao quadrado para metros por segundo ao quadrado. Assim, podemos observar que aqui na tabela que uma polegada corresponde a 2,54 vezes 10 a menos 2 metros, que é equivalente a 0,0254 metros. Assim, nós podemos cancelar as unidades de polegada, encontrando assim uma constante, no qual 2,54 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Como a unidade de distância utilizada para velocidade e aceleração foi metro, é necessário padronizarmos essas unidades. Assim, em relação ao deslocamento, nós iremos converter quilômetros para metro. Como sabemos, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Dessa forma, para que a distância ela seja dada em metros, é necessário que multipliquemos a unidade de quilômetro por 1000. Olá pessoal, meu nome é Tainara e eu vou explicar para vocês a resolução final do nosso exercício. Então, a gente vai pegar a formulazinha de Torricelli e vai encaixar na fórmula as constantes que a gente foi achando ao decorrer do exercício. Logo, a fórmula vai ficar da seguinte maneira: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes a primeira constante que a gente encontrou no início do exercício, que foi a constante que foi transformando pés por minutos em metros por segundos, mais 2, que é da fórmula normal de Torricelli, vezes a aceleração, acompanhado da segunda constante que a gente achou, que foi transformando polegadas por segundo ao quadrado em metros por segundo ao quadrado, vezes a distância acompanhada de 10 ao cubo. Logo, a gente vai obter velocidade ao quadrado. Aí, não sei se vocês conseguiram enxergar, em cima a gente realizou aquelas continhas, né, que foi multiplicando 2 pela aquela segunda constante que a gente achou. Aí, no caso, deu 5,08. Aí, nesses expoentes aí, a gente conservou a base 10 e diminuiu só os expoentes. Aí, a gente multiplicou aquele 5,08 por 10, que deu 50,8. Aí, logo abaixo, aí, vocês vão ver aí que, para facilitar a nossa resolução, porque o resultado tinha dado 50,8, nós andamos com a vírgula, uma casa, e nisso diminuiu o número do expoente. Então, o expoente vai ficar 10 a menos 4. Aí a fórmula final vai ser da seguinte maneira, pessoal, ficou da seguinte maneira: velocidade ao quadrado vai ser igual a 50,8, que vai multiplicar tudo que está entre parênteses. O 10 a menos 4 estava multiplicando, ele vai passar para baixo dividindo, então vai ficar 10 a quarta, né? Ele passa dividindo, o sinal muda. Mais a aceleração vezes a distância. Aí essa vai ser a nossa formulazinha para a equação, né? Para achar o cálculo de velocidade em metros por segundo. Essas aí, pessoal, foram as nossas referências bibliográficas. A gente retirou as tabelinhas, né, de conversão de 2 sites.
Aí estão aí para você ver. E a equação de Torricelli a gente tirou de outro site. Aí tá tudo explicadinho aí para vocês verem. É isso nosso trabalho, espero que vocês tenham entendido e muito obrigada.